Bom, pessoal, agora nós vamos estudar os chamados jogos sequenciais, né? Esses jogos têm uma ideia, né, diferente, né, de todos os outros que nós já estudamos até então. Eh, os jogos sequenciais, eles são, né, uma situação especial, né, uma interação especial que ocorre entre os jogadores, que é quando um deles toma uma decisão primeiro do que o outro, ou seja, eles tomam uma decisão por vez, né? Um seguido do outro. Isso modifica algumas coisas, né? Todos os jogos que nós estávamos estudando até então, eles eram simultâneos, ou seja, os jogadores tomavam as suas decisões de uma só vez. Então, e aí você tinha ali um resultado. Agora não. Um determinado jogador vai tomar uma decisão e, em resposta a essa decisão, o jogador seguinte toma a sua, né? Então, nesse caso, você tem uma dinâmica diferente, né, de tomada de decisão. Uma outra questão que também é muito importante, assim como também era nos jogos simultâneos, era a hipótese de racionalidade dos jogadores, né? Então, você, ao tomar uma decisão primeiro, você deve confiar que os demais jogadores eles sejam jogadores racionais. E se isso não acontecer, isso pode ser é, você pode ter um resultado que não seja necessariamente o de equilíbrio. Então, um resultado de equilíbrio em jogos sequenciais também, assim como nos jogos simultâneos, só ocorre quando se adota a hipótese de racionalidade dos agentes. Então, aqui nós temos um exemplo, né, que nós vamos introduzir para estudar como é a dinâmica de decisão, né, a dinâmica de obtenção dos resultados em jogos que são sequenciais. Então, alguns exemplos possíveis, né, para isso seria uma reação a uma campanha de propaganda, por exemplo. Então, seu concorrente tomou uma decisão, né, de fazer uma propaganda, por exemplo, você já sabe disso, e aí você deve tomar uma decisão em sequência. Uma decisão, por exemplo, de entrada de uma determinada empresa. Então, as empresas que já estão no mercado, elas já tomaram a decisão de entrar, e aí você, que é uma empresa entrante, vai decidir se você entra ou não. Ou uma reação a políticas regulatórias. Então, você tem uma regulação, a regulação já está aprovada pelas autoridades, você então vai reagir a isso. Então, observe que esses jogos sequenciais eles podem ser feitos, né, para analisar diversos tipos de situação, como a que foi colocada aqui. Todos esses jogos, pessoal, que nós estamos estudando, os jogos repetitivos, os jogos sequenciais, os jogos simultâneos, os jogos que são de equilíbrio cooperativo, cada um deles serve para analisar um tipo específico, né, de evento. Então você vai ter algum evento no mercado e você escolhe o jogo, né, que melhor representa aquele evento que você está estudando. Então, no caso aqui, né, vamos aplicar essas ideias a um exemplo. Então, imagina aqui que você tem, né, dois jogadores, né, duas empresas, e elas produzem os cereais matinais, né? E aí elas produzem dois tipos, né, um crocante ou um açucarado. Então, elas podem lançar dois tipos de cereais. Uma questão interessante, né, é que os novos produtos só serão rentáveis se houver apenas um produtor de cada. Ou seja, se as duas empresas produzir somente cereais crocantes ou somente cereais açucarados, isso vai ser muito ruim para elas. Só é rentável se uma produzir um e a outra produzir o outro. Então, os cereais produzidos por elas precisam ser diferentes. Se forem iguais, elas podem ter algum tipo de prejuízo, né? As vendas dos cereais açucarados deverão superar as vendas dos cereais, né, crocantes, né? Mas ambos, né, serão rentáveis com apenas um produtor. Então, nesse caso, percebam que o, o, os cereais açucarados eles são mais vantajosos, porque as vendas deles vão superar as vendas dos crocantes. Ou seja, quem produziu o açucarado vai ter uma uma margem de lucro maior. Mas no caso, ambos vão ser rentáveis, desde que tenha
né, produtores diferentes. Bom, aí aqui está o jogo, né, no formato padrão que nós conhecemos, né? Vamos fazer uma análise dele bem rápida para ver se ele tem algum tipo de equilíbrio, né? Então, se a empresa um está pensando no que a empresa 2 está fazendo, e vamos supor que ela tenha produzido aqui o cereal crocante, é melhor para ela produzir o açucarado, né? Porque se ela produzir o crocante também, ela vai ter aqui um prejuízo de 5. Então, no caso, nesse caso, produziu o açucarado. Se a empresa 2 produziu o açucarado, compensa para ela produzir o crocante e ganhar 10, porque se ela continuar no açucarado, vai ganhar 5. Ela muda então o padrão de escolha dela à medida que a empresa 2 muda o seu. Significa dizer que ela não tem estratégia dominante. No caso da empresa 2, ela está aqui pensando no que a empresa um pode fazer. Se ela produzir o açúcar, perdão, o cereal crocante, né, esse resultado aqui, a empresa 2 deve produzir o cereal açucarado e ganhar aqui 20. Se ela produzir o crocante, ela vai ganhar menos 5. Então, açucarado. No caso da empresa um produzir o açucarado, a empresa 2 aqui deve produzir o crocante e ganhar 10. Se ela produzir o açucarado, ela vai ganhar menos 5. Nesse caso, aqui não tem equilíbrio em estratégias dominantes. Mas esses dois resultados aqui são equilíbrios de Nash. Bom, provando isso rapidamente, né? No caso aqui, nesse resultado, né? Supondo aqui que a empresa 2 descobriu, está ganhando aqui 20, né? E ela descobriu que a empresa 1 está produzindo o crocante. Ela tem estímulo para mudar? Se ela mudar, ela vai passar a ganhar agora é, menos 5, né, no caso. Aliás, perdão, se o resultado é esse, a análise da empresa 2, se a empresa 2 mudar, ela vai ganhar menos 5. Então, compensa ela continuar produzindo o açucarado. Então, isso aqui se trata, né, de um equilíbrio, pelo menos para a empresa 2. No caso da empresa um, ela está ganhando aqui menos 10. Né? E ela sabe que a empresa 2 produziu o açucarado. Então, ela está ganhando 20, a empresa 2, e a empresa um está ganhando 10. E a empresa um sabe que a empresa 2 está produzindo o açucarado. Ela tem estímulo para mudar a sua estratégia. Se ela fizer isso e passar a produzir o açucarado também, ela vai ganhar aqui menos 5. Então, compensa ela continuar aqui. Então, esse resultado é um resultado de equilíbrio. E se nós formos fazer a mesma análise para esse, vamos encontrar que ele também é um resultado de equilíbrio, né? Então, temos aqui um jogo com dois equilíbrios de Nash. Bom, mas aí tem uma pergunta, né? Vocês viram que o cereal açucarado ele é mais vantajoso, ele vai permitir um lucro maior, no caso aqui, né, de 20 para a empresa um ou de 20 aqui para a empresa 2. E aí, no caso, quem é que vai ficar ganhando 20 e quem é que vai ficar ganhando 10? Né? Aqui temos uma pergunta, né, relacionada a isso, né? A pergunta é a seguinte: qual é o resultado mais provável, considerando que as empresas tomam suas decisões de forma simultânea, independente e sem conhecer a decisão do concorrente? Aqui nesse caso, as empresas elas não sabem absolutamente nada umas sobre as outras, elas não fazem a menor ideia do que a outra empresa vai produzir. E aí, no caso, a empresa um vai analisar o seu mercado, somente o seu ponto de vista. Ela vai imaginar o seguinte, ó, se eu produzir o açúcar, o cereal é, crocante, né, eu vou ganhar de um valor menos 5, né, ou no caso de 10, né, produzindo o crocante. Se eu produzir o açucarado, eu vou ganhar 20 ou menos 5. Então, nesse caso, percebam que ela vai escolher o açucarado, porque ele permite né, uma possibilidade de lucro maior do que a hipótese anterior. Então, ela deve produzir o açucarado. A empresa 2 deve também analisar seu mercado pela sua própria ótica. Ela vai imaginar o seguinte, que se ela produzir o açúcar, perdão, o cereal crocante, eu só quero dizer açúcar, não sei porquê, o cereal crocante, ela vai ganhar ou menos 5 ou 10. E se ela produzir o açucarado, ela vai ganhar 20 ou menos 5.
Note que também ela vai produzir o açucarado porque ele representa uma possibilidade de lucro maior. Então, se isso daqui acontecer, né, elas tomarem suas decisões de forma totalmente simultânea, totalmente independente e sem ter a menor noção do que a outra escolheu, ambas devem produzir açucarado. Mas percebam que isso é muito ruim para elas. Ambas vão tomar um prejuízo aqui de -5 cada. Então, isso não é a melhor possibilidade, né, para essas empresas. Então, como então, né, chegar a uma solução para esse caso aqui? Como é que devemos então resolver esse problema? É melhor que uma empresa conheça a estratégia da outra. É melhor que uma vá no mercado, anuncie qual cereal vai produzir e aí somente depois a empresa seguinte, né, toma a sua decisão. Porque se elas forem tomar a decisão simultânea, né, e totalmente independente, o resultado será um prejuízo para ambas. Então, nesse caso, elas precisam adotar essa estratégia. Uma deve produzir um determinado cereal e anunciar isso no mercado, e depois a outra empresa toma a sua decisão. Isso é basicamente a ideia de um jogo sequencial, né? Uma vai tomar uma decisão e a outra vai tomar a seguinte. E note que isso é a melhor forma possível, né? Porque se isso não acontecer, o resultado vai ser um desequilíbrio, né? Então, tomar aqui um prejuízo. Então, note que a melhor maneira para esse jogo ser resolvido é nessa forma, né? Ele ser sequencial. Bom, e aí nesse caso, é, nós temos o seguinte, né? Suponha, né, que a empresa um lance seu cereal antes da empresa 2, né? No caso, é a hipótese que eu acabei de explicar, né? Então, trata-se de um jogo do tipo sequencial. Aí tem uma pergunta: qual será o resultado desse jogo? Bom, se a empresa um lançou seu resultado primeiro, muito provavelmente ela escolheu produzir o cereal açucarado, que é aquele que estava associado a uma margem de lucro maior. Uma vez que a empresa um escolheu produzir o açucarado e cada uma tem que produzir um cereal diferente, a empresa 2 deve produzir então o crocante. Então esse seria, né, o resultado do jogo. Mas a gente vai analisar ele em mais detalhes. Então, antes, né, da gente fazer isso, a gente precisa entender um pouquinho o que é a forma, né, extensiva de um jogo, né? Então, ele tem um formato aqui, né, de uma árvore, né, de tomada de decisão. Nós vamos já ver essa árvore, né, como ela é feita, né? Então, nesse caso, uma empresa vai tomar sua decisão primeiro, né, e a partir daí a empresa seguinte vai analisar qual é o melhor resultado para si. Então, vamos ver aqui como esse jogo se comporta, né? Então, aqui está a árvore, né, de tomada de decisão e aqui estão os payoffs associados a cada estratégia, né? E temos aqui a empresa um e a empresa 2 tomando sua decisão em sequência. Então, como é que esse jogo vai ser feito? Então, vamos pensar aqui no caso da empresa um. Se ela vir para esse lado, ela vai ter uma possibilidade de ganho de -5 e 10. Se ela vir para esse lado, o lado açucarado, né, ela vai ter uma possibilidade de ganhar 20 ou de ganhar -5. Né? Uma, aqui já dá um indicativo, né, de que ela vai para o lado açucarado, né? Porque ele está associado a uma margem de lucro maior, que era o que nós já havíamos estudado antes, né? Então, a gente já sabia que esse tipo de cereal ele estava associado a uma margem de lucro maior. Então, no caso, como a empresa um ela toma a sua decisão primeiro, ela é como se fosse uma empresa líder desse mercado. E aí, nesse caso, a empresa 2 seria uma empresa mais secundária. Então, ela só reagiria à decisão da empresa líder, que é a da empresa um. Uma outra coisa é que, mesmo a empresa um produzindo o açucarado, ela ainda ia tomar um prejuízo aqui de -5 caso a empresa 2 resolvesse produzir o açucarado também. Mas por que que isso não vai acontecer? Porque a empresa 2, né, pela nossa hipótese, ela é uma empresa racional. Se ela produzir o açucarado, ela vai ganhar -5 ou 10 caso ela produza
o cereal crocante. Então, nesse caso, a empresa um vai confiar na hipótese de racionalidade da empresa 2. Então, a empresa um vai saber que a empresa 2 não é irracional, não vai produzir o açúcar, aliás, não vai produzir o açucarado e vai produzir o crocante. Vai ganhar 10 e a empresa um vai ganhar 20. Então, no caso, esse é precisamente o resultado que vai ocorrer. Então, a empresa um ela vai produzir, vir para esse lado, produzir o açucarado, que ela vai tomar a decisão que for mais rentável para ela, uma vez que ela toma a decisão primeiro, e a empresa 2 reage a isso produzindo o açúcar crocante. Aliás, perdão, açúcar não, o cereal. Então, o cereal crocante. Então, nesse caso, esse vai ser o resultado. Então, percebam que nos jogos simultâneos, esse resultado aqui também era um equilíbrio. Mas quando o jogo toma a forma extensiva, ou seja, a forma sequencial, esse resultado aqui não é possível, entendeu? Porque a empresa um ela tem a vantagem de ser a primeira, ela é a empresa líder. Então, nesse caso, ela vai tomar a decisão que seja melhor para si, né? Então, ela vai estar, ela vai ter uma vantagem em ser a primeira, né? Porque ela vai impedir que a empresa 2 tenha essa possibilidade de ganho aqui, que ela ganhe 20, né? E a empresa um ganhe 10. Então, ela vai impedir isso quando ela toma a decisão de produzir o açucarado. Então, como ela é a primeira, ela passa então a ter uma vantagem, a vantagem de ser uma empresa líder. Então, no caso, esse será o resultado. E nós já vimos lá no jogo simultâneo que se trata, né, de um resultado de equilíbrio. Então, percebam que os jogos extensivos ou jogos sequenciais têm uma dinâmica de decisão diferente das que eram feitas anteriormente. Então, no caso aqui, nós temos essa dinâmica de interação entre as empresas. Ah, uma coisa interessante aqui também, né, é que isso não é tão bom para a empresa 2, né? Então, ela vai ficar meio que refém, né, da empresa um, entendeu? Ela não vai ter a possibilidade aqui de ter o seu maior ganho, né? Porque ela vai ser a empresa secundária, entendeu? Então, no caso, isso não vai ser tão interessante para a empresa 2, né? Ela ficar meio que refém da empresa um, mas uma vez que ela seja racional e que a empresa um produziu o cereal açucarado, é melhor ela produzir o crocante.